o repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Outro ferido a bala no bairro de Prazeres. Rapaz assassinado a tiros em Jardim Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 5 homicídios em Pernambuco. 3 dos crimes ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.724 assassinatos, sendo 1.509 no interior e 1.215 no Grande Recife. O servente de pedreiro Melquisedeque José da Silva, de 24 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Fernando Melo, conhecida como Rua da Cana, no bairro Alice Batista, em Amaragi. Elementos desconhecidos cometeram o crime. Melquisedeque ainda tentou correr, mas tombou sem vida dentro dos matos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O comerciante Juscelio Pereira Vicente, com 46 anos de idade, residente na rua Manuel Borba, no bairro do Cajá, em Vitória de Santo Antão, foi assassinado com disparos de arma de fogo no próprio estabelecimento, a empresa JR Motos, localizada na Avenida Lídia Queiroz Costa, lá em Vitória. Crime praticado por elementos desconhecidos e, de acordo com informações, o comerciante teria um envolvimento com tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Deusimar Francisco de Araújo, com 43 anos de idade, residente no sítio Patinga, zona rural de Serrita, no interior do estado, foi assassinado a pauladas dentro da residência dele, e os criminosos depois arrastaram o corpo e jogaram na rua Presidente Costa e Silva, na mesma Serrita. Os elementos ainda atearam fogo em alguns cômodos da residência da vítima, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Luiz Otávio de Lima Souza, um jovem com 21 anos, residente na Quenoque Inácio de Oliveira, em Serra Talhada, sofreu uma queda de um cavalo, foi socorrido no Hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e morreu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Concha de Cosme e Damião. José Henrique da Silva, de 24 anos de idade, residente na rua Paroquial, em São Caetano. Ele sofreu um acidente de bicicleta, foi socorrido no Hospital da Restauração, mas também não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele está sendo encaminhado ao IML por... A família está desesperada e fazendo um apelo, se alguém tiver notícia do paradeiro dele, do carro, seja lá que for, informar pelos telefones 95 43 82 79. Repetindo, 95 43 82 79 e o 83 22 52 94. Repetindo, 83 22 52 94. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, uma bebê de 42 dias de vida foi salva por policiais militares do 9º Batalhão ontem à noite no bairro Heliópolis, em Garanhuns. A viatura do pilotão de trânsito estava realizando rondas quando observaram uma senhora desesperada com a criança nos braços. Ao desembarcarem da viatura, os policiais observaram que a bebê não conseguia respirar, estaria engasgada. Eles socorreram a menina para uma base do SAMU, mas no meio do caminho eles fizeram os procedimentos necessários e conseguiram salvar a pequena. A mãe, a avó e a bebê já estão na residência. Quase 20 dias depois, mãe e filho recém-nascido ainda sofrem as consequências do parto na maternidade no Tricentenário.
A notícia com o repórter Eduardo Baltar. A diarista Ana Paula Silva ainda sofre com as consequências da violência física e psicológica que sofreu durante o parto, há 18 dias. O pequeno Ariel, o filho dela, ainda nem foi registrado corretamente, por conta de erros do hospital na hora de entregar a declaração de nascido vivo. Segundo ela, onde era para estar sexo masculino, marcaram feminino. A data de nascimento da mãe também foi anotada de forma errada, dizendo que ela tem 27 anos e não 37, que é o correto. O hospital disse que ia organizar, ia ligar para mim para tentar organizar tudo e nada até agora. Erraram o sexo do meu filho, em vez de colocar masculino, colocaram feminino e a minha idade, o ano que eu nasci também. Colocaram 27, eu tenho 37. No último dia 9, Ana voltou ao Hospital Tricentenário em Olinda, responsável pelo parto, para tentar resolver os problemas no documento, mas não obteve sucesso. Além disso, ouviu no hospital que não teria como retirar os pontos da cirurgia na unidade de saúde. Disseram que não era lá no posto de saúde. No posto de saúde, aí eles mandam voltar para o hospital. E aí eu fico nessa, 18 dias com os pontos. Capaz de infeccionar ou acontecer coisa pior, né? Sem uma solução, a diarista sofre com muitas dores. Somente para fazer minha necessidade, né? Ela e o bebê ficaram machucados após o médico utilizar uma tesoura e um fórceps para tentar um parto normal. O hospital alegou que o procedimento feito na paciente foi o correto, porque era caso de emergência. Informação que é contestada por Flávia Andrade, advogada da vítima. Paula foi para o posto de saúde, conhecido como Inipinho, porque ela estava com 41 semanas e como ela não sentia nenhuma dor, ela estava preocupada que tivesse acontecido alguma coisa com a criança. Então, quando chegou lá, a médica analisou ela e disse: vá para o Hospital Centenário, você está sentindo alguma coisa? Ela disse: não, mas vá por causa do tempo. Eu acho que eles vão fazer uma cesárea, já que você não está sentindo nada. Quando ela chegou no Hospital Centenário, ela foi examinada, né, deram um toque nela e viram que ela só tinha 1 centímetro de dilatação. Então, não tinha como fazer o parto normal, tinha que realmente ser cesárea. A advogada também fez um apelo para que profissionais da saúde se solidarizem com a situação e ajudem a mãe e o bebê. Que apareçam médicos, ginecologistas, pediatras, cirurgião plástico, já que o médico legista disse que possivelmente ia ter uma deformidade na orelha da criança, para examinar a Paula e o bebê, porque infelizmente ela não tem condições de pagar a nenhum desses profissionais. Leonardo Baltar para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. O hospital afirmou que Ana Paula Silva de Souza deu entrada em trabalho de parto e atingiu 10 centímetros de dilatação. Porém, foi necessário parto por fórceps e em seguida a cesárea, sendo que mãe e bebê tiveram alta médica sem agravos à saúde. Quanto à declaração de nascido vivo, a diarista precisa levar o documento até a maternidade do Tricentenário. E sobre os pontos, o hospital diz que a paciente pode fazer a retirada no posto de saúde mais próximo da residência. Rapaz assassinado a tiros em Jardim Prazeres. Um morto e outro ferido a bala na Sotab de Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Estamos em plantão na portaria da Emergência Geral do HR. Os recepcionistas Marcos, Elia, de Ouro Preto, Rosiane, Cristina, Sandra, Leila, Socorro, Valéria, Maria José e Jéssica. Iris, filha de Dona Zefina, nossa conversa está folgando. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Janga. Agradecendo nossos amigos operadores aqui da Radional, o Pig Alves, Boto César, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Isaac, Aldo Leite, nosso querido Avanildo Sequeira, que está comandando aqui o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página Super Manhã, você sabendo de tudo com o Geraldo Freire. Estão ligados com a gente aqui na Radional, Gordurinha da Banana, está lá em frente à Farmácia da Família, na Comune Metério, ao lado do Mercadinho Shalom. Bigode do restaurante Leite, que mora em Prazer, está ligado com a gente. Luta do Gás de Santo Amaro, foi operado recentemente, mas está se recuperando bem em casa. Manuel Viratada, Montoalha, Caminho da Paz, em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Zezé, taxista, está no Pina. Sargento Clerivaldo do BPRB. A esposa Carminha, ela no Curado. E também Mônica do Almoço e a mãe Sônia. Sargento A Silva do Petram, mora no Jardim São Paulo. O comissário Madruga e os funcionários da empresa Redentor Segurança Patrimonial, Escolta Armada
armada no Jangue Paulista. Paulo do Sussuarana, que fica em Paulista, Sussuarana Parque, no bairro em Paulista. Em Casa Amarela estão ligadas na Jornal Geraldo Boca de Picape do Alto do Mandu, Pico de Pão e Valmir do Banco da Feira. Um jovem morreu afogado em um açude no distrito de Cruzes, em Panelas, no agreste do estado. João Roberto da Silva Cabral, 20 anos de idade. O corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Um homem foi encontrado sem vida na própria residência, na rua Francisco Paz de Melo, no bairro Heliópolis, em Garanhuns, no agreste do estado. O expedito Rogério da Silva era soldador e a causa-morte é ignorada. O corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Um agricultor morreu afogado em um açude na cidade de São Caetano, no agreste do estado. Edivaldo José de Melo, de 50 anos de idade, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. São muitas pessoas morrendo afogadas, principalmente em açudes. Um jovem morreu ao bater a motocicleta em um poste de iluminação pública na Vila do Espírito Santo, em São Bento do Una. Arthur Lopes tinha 19 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um idoso foi encontrado morto na residência no distrito de Poço Comprido, em Macaparana. José Francisco da Silva tinha 62 anos de idade e a causa-morte é ainda desconhecida. O corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Na comunidade Florestinha, em Carpina, um homem foi preso suspeito de estupro com uma menina de 10 anos. De acordo com informações, ele havia apalpado as nádegas da vítima, pegando no pênis e fazendo gestos obscenos. Emerson da Silva Gomes de Lima, 39 anos, foi agarrado pela população e só não foi linchado porque a polícia chegou a tempo. Ele foi levado para a delegacia local. 2 elementos que estavam em um carro produto de roubo da cidade de Quetés furaram um bloqueio da polícia na BR-424 em Garanhuns. Entraram pelo matagal, mas acabaram capturados. Durante uma troca de tiros ainda reagiram. A arma foi apreendida e os suspeitos foram levados para a delegacia em Garanhuns, onde foram autuados em flagrante. Ana Lene Januário da Silva foi agredida a facadas em Vicência pela cunhada dela, Márcia Juliana de França, que foi presa em flagrante e autuada na delegacia de Nazaré da Mata. Ana Lene Januário da Silva foi socorrida na unidade mista local e de lá removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Inaldo Pacheco está completando 63 anos, agora na rua Marquês de Baipendi, em Campo Grande. A festa será no bar de Zé da Mão de Vaca, na Avenida Bibiribe, pertinho de Madeira do Rosarinho. O bar Recanto de Malvense. Márcia Queiroz é funcionária do posto de saúde da Vila Mendes, em Limoeiro. Clebson Alberto, ele é da UR6, é filho de Carlos Alberto. Jorge, é o Jorginho do Gás, estabelecido na Bom Metério e também na rua Arthur Heleno de Souza, no Janga. O amigo dele é Fausto, que é segurança no Centro Comercial de Água Fria. Dona Jace está completando hoje 63 anos, ela mora pertinho de Galego da Globo, no Alto do Capitão, em 2 Unidos. O genro dela é o mecânico Campeão, que é estabelecido na rua Ramis Galvão, no bairro do Arruda. Elane Batista Nery, completando 28 anos, para o Jardim Paulista. Ele é filho do Sargento Nery e Suzana. Esse casal que morou no loteamento Conceição, em Pau Amarelo Paulista. O maestro forró da Orquestra da Bomba Metério também está aniversariando. As amigas dele, Marlúcia Xavier Silva e Sueli da Mangueira, estão desejando feliz aniversário para ele. Ela é Nilson, conhecido como Toque. Ele mora no Correio Genipapo. Toque faz parte do grupo Bom de Bola de Casa Amarela, cujo responsável é o Mário Broa. O Elenilson Toque está completando 62 anos de idade. Agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o subtenente Vicente Joaquim da Silva, o sargento Joaquim Laranjeiras Lima, a pensionista Inácia Adélia Cardoso, o funcionário Manuel Antônio da Silva, e quem também está aniversariando hoje é a deputada estadual Dulcinei Amorim. Um adolescente estudante de 17 anos foi agredido a facadas numa briga em família na rua José Leitão de Melo, no bairro da Cruzeta, em Macaparana, e o suspeito, o próprio irmão Josivaldo da Silva, de 19 anos, que foi preso em flagrante. O adolescente foi socorrido no hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Renan Marcinho Ramos de Andrade, 21 anos de idade, residente na rua Enéas Cordeiro Galvão, no bairro Jaguaribe, em Itamaracá, foi alvejado por disparos de arma de fogo nas costas num atentado praticado por 2 homens desconhecidos e foi socorrido na emergência do hospital Miguel Arraes, em Paulista.
O Wellington Queiroz Pereira, de 32 anos de idade, conhecido por Chico, residente na rua João Correia, em Condado. Ele pedalava uma bicicleta quando foi agredido a faca na rua Marcos Dourado, lá em Condado, por um elemento desconhecido, e foi trazido aqui para Recife, para o HR. Jorge Barbosa Dias, 37 anos, residente no sítio Arroz, em Itaquaritinga do Norte. Ele sofreu um atentado quando dirigia o carro dele, uma Amarok, na rua 15 de janeiro, no sítio Furnas, em Itaquaritinga do Norte. 2 homens numa motocicleta atiraram no veículo, que é blindado. Os criminosos fugiram e o Jorge Barbosa diz que escapou das balas, claro, carro blindado. Ele prestou queixa na delegacia local. José Marques Nóbrega, de 41 anos, residente na rua Itamaracá, no bairro do Peixete, em São Lourenço da Mata. Ele foi atingido por bala perdida quando pescava perto do bar do Bambu, no bairro da Muribara. 2 homens desconhecidos que atiraram, chegaram atirando numa outra pessoa, e daí as balas atingiram José Marques Nóbrega no tórax e no ombro. Ele foi socorrido na UPA de São Lourenço da Mata, e ele foi em seguida removido para o HR. O pedreiro Geraldo José da Silva, de 50 anos, ele foi agredido com um golpe de picareta na cabeça em Jardim Monte Verde, no Recife, pelo próprio irmão. Reginaldo Antônio Gomes, de 49 anos de idade, chegou em casa bêbado. O irmão foi reclamar e por pouco não foi assassinado. Reginaldo foi preso em flagrante, autuado no DHPP, e o Geraldo, irmão dele, foi socorrido na UPA do Ibura. O motorista do aplicativo Uber, Francisco Pedro de Santana Carneiro, 36 anos, residente na rua José Antônio de Carvalho, no centro, em Caruaru, no Agreste. Ele pegou uma corrida com 3 homens e uma mulher, que em seguida anunciaram um assalto. Ele tentou reagir, levou uma gravata e foi agredido com facadas, isso já na rua João Soares Machado, no distrito industrial de Caruaru. Ele foi jogado para fora do veículo, que foi levado pelos criminosos com os pertences dele, inclusive o celular. O Francisco Pedro de Santana Carneiro foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Estão sintonizados aqui na Jornal Mário Roberto Belo, ele está em Israel, ligado na Jornal com a gente lá. Na Mangueira estão o motorista Fred e os irmãos Wilson Pereira e Lima Pereira. Na segunda travessa da rua Mira Carmelo de Andrade, em Palmarelo Paulista, estão Gilson e Dona Francisquinha, a filha do casal, Celinha da Mercearia, os filhos Celinha, Luiz Felipe, Lorena, João Vitor e Crisma, e ainda Gigi e o esposo de Celinha, Nildo. Márcio Araújo também está sintonizado na Jornal. O sargento PM Eliezer e a família dele, a esposa Márcia, as filhas Priscila e Jéssica, na rua em Arthur Nenhum Paulista. O Eliezer, ele trabalha na Casa de Justiça e Cidadania do Coque e é amigo do companheiro do sargento Riquinho, irmão de Tony Sena, Riquinho, que mora no conjunto Prado Jardim Paulista, onde residem Davi, Fátima e Davi. Pessoa da Barraca Bom Jesus na Várzea, no bem de bom preço de casa após estão Samuel e Marilene do Caixa 5. Aliás, ela está de férias, curtindo em Carpinas, férias. O sargento PM Zenilda do 25º Batalhão, Nilo da Mudança, no pátio da Feira de Casa Amarela, amigo de Didi Mocó e genro de Dô e Dona Neta, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. Luiz José da Silva, de 42 anos, residente na segunda travessa André Vidal de Negreiros, na Vila Coab, em Itabé, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido no Hospital da Restauração. Décio da Clínica Endógeno, na rua Henrique Dias, na Boa Vista. Ana, o esposo Nininho, o filho Toninho, Nito de Cupato Goiano, e o outro filho de Ana é o Juan, de 2 Unidos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Felipe Ferreira do Nascimento, de 20 anos, foi assassinado a tiros após sair de casa na 7ª Travessa José Câmara Vieira, na Sotávia, em Prazeres, por elementos desconhecidos que ainda feriram com bala perdida Everton da Silva Moura, que foi socorrido. E atenção! Rapaz assassinado a tiros em Jardim Prazeres. Éder Carlos da Silva, de 31 anos de idade, foi assassinado a tiros na casa do irmão dele, na segunda travessa da rua Santa Branca, em Jardim Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, por 2 homens encapuzados. A única informação é de que a vítima seria usuária de drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, a verdade, continua o plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 FM 90.3.